nossa aula de hoje. Iago, vamos ligar a câmera. O Luiz Felipe, vamos ligar, por favor. O Lucas, vamos ligar. Luiz Felipe, a sua câmera está ligada. A sua está ligada. Isso. Maria Eduarda, vamos ligar. Não pode permanecer na aula sem ligar a câmera. Então, vamos começar. Tia Adriana vai fazer a chamada de vocês antes de começar a aula. Gostaria que vocês respondessem presença, na hora que eu falar o nome de vocês. Alan José. Presente. Débora Santos. Estevão Gabriel. Gabriela Silva. Presente. Caio Eduardo. Lucas Aleph. Alan, desliga seu áudio. Tá dando eco. Luiz Felipe Bueno. Presente. Maria Eduarda Rodrigues. Presente. Michele Moreira. Presente. Iago Alvarez. Presente. Ótimo. Então, vamos começar nossa aula de hoje. Todos vão pegar a apostila agora na página 396, por favor. Página 396. Hoje vamos falar sobre a América Anglo-Saxônica. Vamos falar sobre a porção do continente americano, que corresponde a qual país, professora? Os Estados Unidos e o Canadá. Então, vamos observar a página 396 e 397, que mostra para nós um país. Qual país? Nova York. Olha aí para vocês verem. Ô, tia, nós já leu essas partes? Já mesmo? Lemos qual parte? Nós já lemos as duas primeiras partes. A primeira parte, né? Agora eu vou explicar os aspectos naturais, né? A página 398, né? Sim. Luiz Felipe? Sim. Ok, então. Então vamos para a página 398. Hoje vamos falar sobre os aspectos naturais da América Anglo-Saxônica. Vou fazer a leitura e explicação para vocês. Por causa da extensão de seu território, a América Anglo-Saxônica apresenta grande diversidade de formas de relevo, de tipos climáticos e de vegetação. A seguir, vamos conhecer as principais características físicas dessa importante porção do planeta. Então, a gente vai estar estudando as diversas formas do relevo. De que forma, professor? A gente vai estudar o clima e a vegetação mais a fundo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o relevo e a hidrografia da América Anglo-Saxônica, mas falando somente agora dos Estados Unidos. O relevo da América Anglo-Saxônica se destaca pela presença de duas grandes cadeias de montanhas, sendo uma a oeste e outra a leste da região. Observe-se ao mapa a seguir as características das principais unidades de relevo da região. Então, vamos observar esse mapa aí da página 398 e vamos observar a hidrografia da América Anglo-Saxônica. Podemos observar, olha aí para você ver, essa parte verde, olha aí para vocês verem. Planícies centrais. Gabriela, lê para mim, por favor. Planícies centrais. Na porção central da América Anglo-Saxônica, ao longo da faixa de terra entre as montanhas do oeste e do leste, estão localizadas grandes áreas de planície que, em direção do sul, vão de estreitando gradualmente
Essas planícies são cortadas pelos rios mais importantes da região. Isso. Então aí tá falando sobre o quê? Sobre os rios, sobre as planícies, sobre a direção ao sul que vão estreitando gradualmente, né? Fala das montanhas ao leste e ao oeste, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as montanhas e planaltos antigos do leste. O Alan vai fazer leitura para nós. Vai, Alan. Qual que é, tia? Montanhas e planaltos antigos do leste. Aonde? 398, no quadradinho aí embaixo. Tá bem tá embaixo, fora, Alan. No leste da região encontram-se Planalto Laureaciano ao Montes Apalaches, um conjunto de montanhas e planaltos formados milhões de anos atrás. Jovens de oeste, as Apalaches, sei lá que é isso, já foram mais altas cadeia de montanha de terra, mas por serem originados de dobramento antigo, encontra-se bastante destacado pela erosão e consequentemente apresentadas atitudes baixas. Certo. Então, as montanhas e planaltos antigos do leste é uma comparação com o nosso cerrado, onde tem erosões, as plantações são feitas, fala das montanhas, dos planaltos formados por 1 milhão de árvores das montanhas jovens do oeste. Então, a parte hidrográfica deles é bem parecida com a nossa aqui no estado de Goiás. Agora, montanhas, jovens do oeste. O Luiz vai fazer a leitura para nós. Luiz Felipe. Montanha Jovem do Oeste. No oeste da região, ao longo de uma faixa paralela, Nossa, agora eu já tinha falado certo, mas pensei que tinha falado errado. A costa do Oceano Pacífico estão localizadas as principais elevações da América Anglo-Saxônica. As montanhas rochosas e a Cordilheira do Alasca. Ambas são cadeias de montanhas que apresentam dobramento moderno, pois são consideradas recentes do ponto de vista geológico, e suas montanhas ainda estão em formação. Por causa disso, essas formações são consideradas jovens e ainda se encontram um pouco desgastadas pelos processos erosivos. Isso. Então, podemos observar que o processo é erosivo nas montanhas jovens do oeste. Professora, qual região aqui do nosso Brasil que a gente podemos comparar ou igualar as montanhas jovens do oeste? Podemos comparar a vegetação, o clima, a hidrografia, o relevo. É bem parecido com a região nordeste, né? Com altos índices de dobramentos modernos, é considerado algo geológico, né, diferente, suas planícies são diferentes também. Michele, agora você faça a leitura para mim, falando um pouquinho sobre a hidrografia do Mississippi, por favor. Aonde? Na mesma página, em relação à hidrografia. Ah, tá. Em relação à hidrografia, os rios que apresentam grande importância para a região são Mississippi e Missouri. Isso. A rede hidrográfica do rio Mississippi, com seus inúmeros afluentes, nasce tanto nos Montes Apalaches a leste quanto nas montanhas rochosas a oeste. O sistema formado pelos rios Mississippi e Missouri se estende por mais de 6.000 quilômetros e é um dos maiores do mundo. Um complexo conjunto de canais, barragens e eclusas torna essa rede navegável na maior parte de sua extensão, possibilitando que um volume significativo da produção agrícola dos Estados Unidos seja escoado por ela. Certo. Então, podemos observar que a hidrografia do rio Mississippi e Missouri, ela tem uma inúmera influência, né, um afluente, né,
E tem montanhas rochosas, rios, que cerca de 6.000 quilômetros, né, de distância, de aprofundamento. E o que acontece? Tem um significado na produção agrícola dos Estados Unidos, onde que é mais produzido, certo? E agora faça a leitura nas montanhas rochosas, por favor, continue. Por favor. Nas Montanhas Rochosas, origina-se do rio Colorado, formado de maior cânion do mundo, o Grande Cânion, de enorme beleza natural. Esse cânion foi esculpido pela ação das águas do rio Colorado, que vem desgastando as rochas ao longo dos últimos 6 milhões de anos e criando longos perfuramentos profundos vales. Pode continuar. O conjunto dos grandes lagos da América do Norte, Lago Erie, Huron, Michigan, Ontário e Superior, localizados no nordeste dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, foi formado pelo derretimento de um grande manto de gelo, que cobria várias áreas da América do Norte durante o último período glacial. Este conjunto representa o maior reservatório de água doce superficial do mundo. Então, podemos observar nessa imagem aí as cataratas de Niágara. Olhem para vocês verem tanto que é lindo a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Tanto que é diferente. Alguém já viu alguma imagem das cataratas de Iguaçu? Ela também é diferente. Só que essa é maior. Olhem para vocês verem. Tanto que ela é linda. A fronteira? Hã? A divisão? Fica a divisão entre os Estados Unidos e o Canadá? Sim, essa que é a divisão, Luiz. Isso mesmo. Ela é separada pelas cataratas de Niágara. Olha para vocês verem. Essa é a fronteira. O que vocês acham dessa imagem, Luiz Felipe? Ô, Sônia. Eu achei bonito, tia. Bonito, né, Gabriela? Olha a ponte aí. Olha o mirante de verde. Então. Não, é a riqueza dessas tantas áreas verdes que tem. Canadá tem muito isso, tem muitos lagos, áreas verdes, parques, podemos observar. E é bem tomado de água, porém tem muitas áreas verdes. Olhem para vocês verem tanto que é lindo. No Brasil você vê muitas coisas verdes assim, centralizado num lugar só? Não. É tudo espalhado. Tudo espalhado. Quando a gente olha no mapa, parece que a gente vê só a região amazônica lá, região norte, que tem esse tanto de área verde, né? A gente olha assim e já vê. Agora, os Estados Unidos e o Canadá têm grandes áreas verdes, são ricos em grandes áreas verdes. Podemos passar agora para a página 400. Tia, então por que você comprar a Amazônia? Hã? Então por que você comprar a Amazônia? A China? Não, teve uma época que era os Estados Unidos, agora que é a China. Isso, eles querem comprar para devastar nossas riquezas. O que nós temos? A fauna, a flora. Então, eles querem exportar os animais. Nossos animais estão todos ficando em extinção, infelizmente. Eles querem as nossas riquezas. Não tá bom que eles têm. Eles querem a nossa riqueza. E agora que vocês queimaram, né, tia, que fica em extinção mesmo. Agora, isso. Na página 400, vamos falar do clima e as formações vegetais. Hoje a gente vai falar um pouco assim, raso, sobre o clima e a vegetação. Porque no final dessa aula, eu vou passar um trabalho para vocês. Cada um vai ficar responsável por clima ou vegetação. E vocês vão apresentar semana que vem. Vocês vão fazer uma pesquisa, bem bonito, colocar no cartaz ou fazer um slide para vocês apresentar, certo? Então vamos lá. A influência dos fatores climáticos, como a latitude e o relevo, e as correntes marítimas, além da ação de massas de ar polares e oceânicas.
proporciona a diversidade de tipos de climático e de vegetação da América anglo-saxônica. Observe a seguir os mapas que retratam os tipos climáticos e a vegetação dessa região. Então, o primeiro mapa está mostrando para nós a América anglo-saxônica, o clima daquela determinada América. Vamos observar aí. Ela foi subdividida através de uma legenda, certo? Cada uma ficou uma cor, são 6 partes. Ó, tem o verde escuro, que pega uma parte dos Estados Unidos. Uma grande parte também do clima é o temperado, que perde bem a metade aí dos Estados Unidos também. O semiárido, que é a parte laranjada. O desértico, que é amarelo. O frio, onde que é mais concentrado, tia Adriana? Lá no Canadá, uma pontinha ali dos Estados Unidos também. O polar, tia Adriana, onde que tá? Tá bem escondido, olha aí para vocês verem. Tá mais pro lado dos Estados Unidos, pro lado do Canadá, né? Bem na parte superior aí, dá pra gente observar. A região polares. Alguma dúvida? Não. Qual é a maior ilha que a gente tem? Canadá. Não. Alguém conhece a Groenlândia? Eu ia falar agora, tio. É o que, Luiz? Eu ia falar agora. É a Groenlândia. Olha aí para vocês verem. Então vamos lá. Agora vamos conhecer nesse mapa também, vamos identificar a vegetação da América anglo-saxônica. Podemos observar que ela foi subdividida em 9 vegetações, né? Então, ela é rica. O Canadá e os Estados Unidos têm 9 vegetação. Dentre eles temos a floresta temperada e subtropical, que está bem no meio aí dos Estados Unidos, né? Tomando uma grande parte dos Estados Unidos. A outra metade dos Estados Unidos está subdividida com estepes e pradária. Depois, a floresta sobreal está mais para a parte do Canadá. Como eu disse para vocês que o Canadá é rico em área verde, né? Como eu falei para vocês. Tem a savana. Olha aí a savana. É bem pequenininho, né? Esse tipo de vegetação. Ela é bem comparada com biomas campos, pampas aqui do nosso Brasil. É bem comparado. Temos a vegetação mediterrânea. Tia Adriana, o que é isso? É um tipo de vegetação dos Estados Unidos. Olha aí para vocês verem. É bem pequena, tem uma parte devastada lá no Canadá, mas é muito pequena, certo? Tundra. É muito parecida com o que, professora? Com o quê? Qual o tipo de vegetação aqui no Brasil nosso que ela é parecida? Ela é muito parecida com a caatinga, lá do Nordeste. Região mais secas, né? Deserto, olha aí para vocês verem. Tem uma grande parte também. Ela não é menor, não. E esse aí, deserto gelado polar. Olha aí para vocês verem. Fica mais próximo da Groenlândia, bem acima do Canadá aí. Olha aí para vocês verem. Tá vendo todo mundo? Certo. Nas elevadas altitudes, nas proximidades do Círculo Polar Ártico, a menor incidência direta da radiação solar resulta em predominância do clima frio e do clima polar. Então, está dizendo que o Círculo Polar Ártico, o clima é mais frio, mais denso e o clima também é polar. Em áreas de ocorrência de clima polar, o inverno é especialmente rigoroso. Tá vendo? É mais rigoroso quando está no inverno. Os dias são curtos e as noites são longas e as temperaturas médias ficam abaixo de menos negativo, 20 graus, com exceção das áreas de vegetação de tundra, tá vendo? Ao norte do Círculo Ártico. O tipo de vegetação, olhe para vocês verem, tundra fica acima do Canadá, então tô dizendo lá que a média chega a negativo 20 graus, imagina o frio que deve ser lá. Luiz Felipe, levanta a cabecinha. Imagina o frio que deve ser lá.
Nas áreas de ocorrência desse tipo climático é a floresta coníferas, né? Que lá o aspecto é subtropical, temperada, muito frio, que conta com árvores de grande porte, porém com baixa densidade de espécie. No centro-leste da América anglo-saxônica predominam os climas temperado e subtropical, que é nosso clima aqui no nosso Brasil, né? Ambos com 4 estações bem definidas, que são essas estações que a gente tem aqui no Brasil. A corrente marítima quente do Golfo propicia a entrada de ventos úmidos e atua sobre o clima dessa região, onde a vegetação predominante é a floresta temperada. Então, podemos observar, seria uma floresta nacional de Glen March. Olha aí, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, ao leste dos Estados Unidos. Olha que lindo que é essa floresta, esse parque nacional, tanto que é bonito. Alan, tá vendo a imagem? Ok. Então, podemos observar suas árvores, folhas secas, de tons amarelados, vermelhados. Olha aí. No outono, o que acontece? A estação na qual que as folhas caem gradualmente. Mas mesmo assim fica bonito, né, Gabriela? Lindo, né? Esse tipo, tá como vai florescer na primavera. Agora vamos falar um pouquinho no norte dos Estados Unidos. Por sua vez, a ação de correntes frias, como o da Califórnia. Soma-se a presença de elevações perto da costa que bloqueia a passagem da umidade em direção ao leste. Esse cenário contribui para a formação de áreas clima desértico e semiárido. Esse clima, olhem para vocês verem, isso acontece lá na Califórnia. Muitas pessoas observam que esse clima é do deserto. Quando está no período da manhã e à tarde, faz um calor assim, praticamente 40 graus. Quando chega à noite, faz um frio danado, que bloqueia a passagem da umidade em direção ao leste. Esse cenário contribui para a formação de clima desértico e semiárido. Aqui no Brasil, qual região é semiárido? Vocês estudaram lá no 7º ano. O Nordeste. O Nordeste, né? Isso mesmo, Gabriela. O Parque Nacional do Vale da Morte, olha aí, essa imagem aí é do Parque Nacional do Vale da Morte, nos estados da Califórnia, Estados Unidos, por causa da aridez e das altas médias temperaturas. Essa área do deserto Mojave, no sudeste dos Estados Unidos, é conhecida como Vale da Morte. Então, podemos observar, meninos, que o deserto do sudeste dos Estados Unidos é considerado o local mais quente do planeta. Olhem para vocês verem, sendo habitado pelo menos por quantas mil pessoas? Quem imagina? Muitas mil pessoas. Então, podemos observar que aí é como se fosse, vamos trazer aqui para a nossa realidade, a região Nordeste, muito quente durante o dia, muito quente mesmo, né? Em algumas estações do ano, algum período do ano, faz frio também. Agora, o que a tia Adriana vai pedir para vocês fazerem, certo? Primeiramente, deixa eu ver quantas horas. 8h03, certo? Nossa aula vai até 8h10. Nesse período agora, eu vou separar vocês em grupos, em grupos não. Vou separar vocês, certo? Já está separado, só vou falar para vocês qual que vocês ficaram, para vocês pesquisar e fazer um slide ou cartaz, certo? Do clima ou da vegetação que você ficou, certo? Aí você pode recortar a imagem, você pode colocar frases grandes falando sobre a vegetação que você ficou, entendeu? Pode falar, Gabriela. É cartaz em cartolina, tia, que é pra fazer? Você pode usar a sua criatividade. Às vezes você quer usar 5 folhas de chamex, aí você pode usar 5 folhas de chamex, não tem problema. Você pode usar a sua criatividade. Eu vou usar o papel pardo que eu tenho aqui em casa. Eu vou utilizar o papelão e vou pegar as folhas de chamex,
vou fazer o meu trabalho e vou colar no papelão para apresentar. Você também pode usar a sua criatividade, entendeu? Agora, se você quiser fazer um slide para explicar, que a gente faz uma apresentação aqui para os colegas, porque vocês vão pesquisar, fazer o trabalho e apresentar. Essa vai ser a nota da prova de vocês, certo? Então, essa vai ser a nota da prova de vocês. Então, eu quero que vocês façam com carinho, é avaliativo, certo? E vocês vão explicar para os seus colegas entender o conteúdo, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pesquisar. Professor, eu posso recortar a imagem do livro? Pode. Posso imprimir imagem? Pode também. Para você colar no seu cartaz, ou para você recortar e colocar lá no seu slide, também pode, certo? Você pode usar a sua criatividade para fazer, entendeu? Então, vamos lá. Gabriela, liga a câmera, meu anjo. A Michele, ela ficou pela floresta temperada e subtropical. Então, a primeira a apresentar vai ser a Michele, certo? Michele? Tá escutando a tia Adriana? Tô. É floresta? É a primeira vegetação. Você vai ficar sobre a floresta temperada e subtropical, Michele. Tá, obrigada. Certo. Agora, a floresta boreal e taiga ficou com a Gabriela. A Gabriela vai falar sobre a floresta boreal, taiga, certo, Gabriela? Ela tá me escutando? Fala de novo. Você ficou com a segunda vegetação. Você ficou com a floresta boreal, taiga, certo? Essa parte verde escura. Você vai pesquisar sobre, entendeu? É só lá na página 400 Google. Isso, página 400. Pode falar, Gabriela. Você entendeu? Aham. Então tá bom. Entendi. Ah, então tá. Agora, quem vai falar sobre a savana e sobre o deserto do semiárido, porque também vai falar sobre o clima, olha só, o Luiz Felipe, ele Tia, vai... floresta boreal taiga. Isso, essa que você vai pesquisar, vai fazer seu trabalho, usar a sua criatividade. Tá bom? Ok. O Luiz Felipe, ele vai ficar com o clima e uma vegetação. O Luiz Felipe, ele vai ficar com a savana e vai ficar com o clima semiárido, tá bom, Luiz Felipe? Certo. Anota aí. Savana e o clima semiárido que você vai ficar. Você vai pesquisar sobre eles, vai colocar imagem. Se você quiser colocar no slide, também pode. Eu acho até melhor fazer um slide. Tem que falar, Hã? tem que falar todo do clima e da vegetação. Isso. Então, mas tem que falar dos Estados Unidos ou só de tudo, de tudo? Não, dos Estados Unidos. Agora a gente vai focar os Estados Unidos primeiro. No final do capítulo que a gente vai falar sobre o Canadá. Agora, neste momento, é só sobre os Estados Unidos. Tá bom, esse livro? Tá bom. Ok. Agora, a Stepper. Agora, Stepper Padriário vai ficar com o Alan. O Alan vai fazer a pesquisa dele, ele vai fazer um slide ou cartaz, o que ele achar melhor, produtivo, e vai ser criativo, Alan, para você fazer. Lembrando que é a nota da avaliação de vocês, então vocês têm que fazer com o máximo de capricho. Então, vou escrever aqui, ó, Steppe Pradria, é a vegetação, essa de amarelo que você vai ficar, Alan. Certo, Alan? Ok. Agora, a vegetação mediterrânea. Professora, quem vai ficar com ele? O Estevão. O Estevão vai ficar com a vegetação mediterrânea. O Estevão, depois eu vou passar para ele. O quê? O Estevão não está na aula. Não, mas depois eu vou passar para ele, tá bom?
O Estevão vai ficar com a vegetação mediterrânea e o clima temperado, o Estevão. Aí eu vou passar para ele, para depois ele fazer. A Michelle, já falei para ela que a hora que ela ficou. Cadê a Maria Eduarda? Tô aqui. Isso. A Maria Eduarda vai ficar com a tundra, né? Então, a vegetação que ela vai estudar sobre os Estados Unidos é a tundra. Ela vai ficar com a tundra e o clima polar. A Maria Eduarda. Então, a Maria Eduarda vai pesquisar sobre a tundra, que é a vegetação, e o polar, que é o clima. Então, ela vai fazer 2 pesquisas. Depois eu vou mandar direitinho lá no grupo o que vocês ficaram. Aqui eu só passo fazendo um apanhado geral. Agora, a vegetação de altitude, o Iago ficou. Espera só um pouquinho, Iago. Então, o Iago tá escutando a tia Adriana? Ok. Ele ficou com a vegetação de altitude e o clima frio, né? Lá do Canadá. Então, ele ficou com 2 coisas para ele fazer. O Iago. Ele vai pesquisar a vegetação de altitude, que é uma parte pequena, que é essa parte rosa claro, e vai falar também do clima frio. O Iago. O clima frio. O deserto, quem ficou com o deserto, deixa eu só conferir aqui. É a Débora Santos. A Débora ficou com o deserto. Só conferir aqui, isso mesmo. O deserto gelado polar ficou com o Caio Eduardo. O Caio Eduardo, ele ficou com o deserto gelado e também ficou, deixa eu ver aqui, com subtropical. O clima subtropical. O Caio Eduardo ficou. Então, ele vai falar sobre a vegetação. A vegetação vai falar sobre o deserto gelado polar e o clima subtropical. Agora, o Lucas Aleph, ele ficou com um clima desértico. Então, ele vai estudar e fazer uma pesquisa. Ele pode imprimir imagem, ou ele pode recortar imagem, fazer um slide ou um cartaz. Entendeu, Lucas? Lucas? Lucas, tá escutando? Certo. Então, você ficou com um clima desértico, né? Uma parte pequena aí dos Estados Unidos, essa parte certinho, então, Lucas. Essa parte amarela que você ficou do clima. Então, todos já pegaram o seu trabalho. Tia Adriana, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vocês vão fazer a pesquisa que vocês ficaram. Um exemplo. A Gabriela Silva, ela ficou com a floresta boreal. Então, ela vai fazer uma pesquisa relacionada à vegetação. Então, ela vai fazer um levantamento, né? Qual região lá nos Estados Unidos que tem mais floresta boreal? Então, ela vai recortar algumas imagens, ou imprimir, ou fazer um slide sobre a floresta boreal, certo? Um exemplo, o slide dela tem que ter no mínimo 7 slides. Por quê, tia Adriana? Ela vai conter frases, vai conter imagem. Professora, pode ter mais imagem do que escrita? Sim, cada imagem você pode explicar. Entendeu, Gabriela? Agora, se a Gabriela quiser fazer um cartaz e utilizar 5 folhas de chamex para colocar as imagens escritas dela, também pode. Ela vai usar a criatividade dela. Um exemplo, a Michelle ficou com a floresta temperada subtropical. A Michelle pode usar a criatividade dela. Talvez ela quer fazer no papel pardo, ou ela quer fazer num slide bem decorado, também pode. Entendeu, Michelle? Uhum. Tem alguma dúvida, meninos?
acerca do que vocês vão fazer? Luiz Felipe, o Lucas, o Alan. Que dia que é a entrega, tia? A entrega é semana que vem. Entendeu? Semana Na que vem. Na segunda. quarta-feira? Hã? Segunda-feira? Não, quarta-feira. Vou dar um prazo maior para vocês, tá bom? Porque assim, ó, segunda-feira eu vou explicar o próximo conteúdo para vocês. A gente vai falar sobre a população dos Estados Unidos, vamos falar da distribuição da população, do desenvolvimento socioeconômico dos Estados Unidos. Vou dar continuidade ao conteúdo. Vou dar mais um prazinho para vocês, porque vai ser a nota da avaliação de vocês. Então, eu quero um trabalho bem feito. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no meu WhatsApp, que eu ajudo. Até com pesquisa eu também ajudo, não tem problema. Então, segunda-feira eu vou explicar o conteúdo. Na quarta-feira, no máximo, até 7h30 da manhã da quarta-feira, porque na quarta-feira a gente tem as 2 primeiras aulas, vocês mandam o trabalho para mim. Até no máximo 7h30 da manhã na quarta-feira. E na quarta-feira mesmo, vocês vão apresentar, porque temos 2 aulas. Dá tempo suficiente todo mundo apresentar o trabalho. Combinado? Combinado. Michele? Combinado? Combinado. Iago, alguma dúvida? Maria Eduarda? Alan? Lucas? Certo? Agora são exatamente 8h16. Vocês vão ter aí 5 minutos para vocês beber água e ir no banheiro, certo? Quem ainda não bebeu água, não foi no banheiro, pode ir. E daqui a pouco a gente continua a nossa aula, tá bom? Se quiser permanecer aqui, eu vou ficar aqui. Se quiser tirar alguma dúvida, pode falar. Tá. Eu vou ficar aqui, tia. Ok, pode ficar aqui perto de mim. Também vou ficar aqui, depois dá uma preguiça de entrar de novo. É nela? Eu vou ver um negócio aqui. Certo. Então, qualquer dúvida, vocês vão falando com a tia Adriana.